Alguns jornalistas dão a própria vida para contar histórias da guerra entre Israel e Palestina. A Letícia Miyamoto atualiza o número de profissionais de imprensa que, infelizmente, perderam a vida nesse conflito. De acordo com informações oficiais, pelo menos 12 jornalistas já foram mortos. No mesmo período, outros 8 ficaram feridos e pelo menos 2 estão desaparecidos. O Comitê Internacional de Proteção aos Jornalistas informou uma lista oficial com os nomes dessas vítimas. Nós sabemos e temos acompanhado que neste período de conflito entre Israel e Hamas, esses profissionais estão diariamente expostos a grandes riscos, principalmente por conta dos ataques aéreos, também terrestres, falta de comunicação muitas vezes e, por exemplo, interrupções de fornecimento de energia. No dia 13 de outubro, pelo menos 2 jornalistas foram mortos. Um deles, um jornalista de uma rádio afiliada ao Hamas, que foi morto durante um ataque aéreo israelense no norte da faixa de Gaza. No mesmo dia, um jornalista, um cinegrafista da agência internacional da Reuters, também foi encontrado morto durante um conflito, um bombardeio no sul do Líbano. Esse mesmo incidente feriu outras 6 pessoas. O Comitê Internacional de Proteção aos Jornalistas enfatizou que essas pessoas, esses profissionais, estão desempenhando um papel importante no momento de crise e também enfatizou que esses jornalistas fazem grandes sacrifícios em toda a região, cobrindo esses importantes episódios. Além disso, destacou que é urgente que sejam tomadas medidas de segurança para evitar que novos profissionais sejam feridos ou mortos. Muito bem, gente. Está aí a reportagem da nossa Letícia Miyamoto contando um pouquinho dessa triste realidade, né? De profissionais que estão indo trabalhar e que infelizmente não voltam, né, Miriam? Profissionais que têm uma coragem significativa, né? A gente não precisa nem comentar muito sobre isso. Só a coragem deles saírem de suas casas e irem para lá faz a diferença. Olha, gente, imagens ao vivo da faixa de Gaza. Agora sim, novas explosões acontecem. Você ouviu agora esse barulho? São imagens ao vivo dessa resposta de Israel já no 10º dia de conflito ali na faixa de Gaza. E olha, nesta segunda-feira, a gente deve ter uma nova reunião do Conselho de Segurança da ONU para discutir justamente o conflito no Oriente Médio. Ao vivo, quem vai trazer os detalhes dessa reunião é a nossa Luciana Verdolim. Ô Lu, o Brasil está tentando aí mediar esse conflito de alguma forma, né? Paulo, bom dia para você, bom dia a todos. O Brasil é, nesse momento, o presidente, temporário ali, é quem dirige o Conselho de Segurança da ONU, pelo menos agora no mês de outubro. Já convocou 2 reuniões extraordinárias. A expectativa é de que aconteça uma nova reunião hoje. Tem uma resolução do governo brasileiro que pede o cessar-fogo imediato lá na zona do conflito entre Israel e o grupo terrorista Hamas. O governo russo também quer apresentar uma resolução, pediu inclusive a convocação dessa reunião para hoje, quer discutir a questão em torno dos corredores humanitários para que seja disponibilizado medicamentos e mantimentos para a população de Gaza. O governo russo também condena toda forma de violência na região e todos os atos de terrorismo, pede a libertação dos reféns e defende a criação de um Estado palestino. Vale ressaltar que no Conselho de Segurança da ONU, o Hamas não é visto como um grupo terrorista. É o mesmo entendimento da Organização das Nações Unidas. Os Estados Unidos querem que isso fique bem claro, inclusive dentro do Conselho, que enfrenta a resistência por parte dos russos e da China. Por conta disso, a avaliação da diplomacia brasileira é de que um acordo nesse momento seria bastante complicado. A gente aqui de Brasília continua acompanhando com muita atenção informações que chegam pelo Ministério das Relações Exteriores, daqueles 32 brasileiros que estão ali na fronteira de Gaza com o Egito. Eles estão esperando a abertura da fronteira para passarem para o Egito, serem deslocados provavelmente para o aeroporto do Cairo para que eles retornem ao Brasil.
tem um avião brasileiro desde semana passada em Roma, esperando autorização à abertura dessa fronteira para seguir para o Cairo. Inicialmente, avaliava-se a possibilidade desse grupo de brasileiros retornar por um aeroporto mais perto da fronteira, cerca de 50 quilômetros. O aeroporto do Cairo fica a 350, mas a avaliação que se faz nesse momento é que esse aeroporto mais próximo, que seria inclusive um balneário, vai ser disponibilizado apenas para voos de ajuda humanitária. O governo brasileiro, além de fornecer ajuda para os brasileiros retornarem ao Brasil, estão oferecendo também, Paulo, isso é bastante interessante, auxílio psicológico para esses brasileiros que estão retornando e também para quem está lá na faixa de Gaza. Os aviões que foram buscar os brasileiros em Tel Aviv, alguns tinham psicólogos, tem psicólogo também recebendo os brasileiros quando eles chegam aqui no Brasil, e lá o grupo que está esperando cruzar a fronteira do Egito está tendo apoio de uma psicóloga que foi contratada pela Embaixada Palestina brasileira lá na Palestina. Ela tem mantido contato, tem mandado mensagens, ensinado exercícios respiratórios, porque a crise de ansiedade, a insônia, e os brasileiros estão tendo aí vários tipos de problema, e o objetivo nesse momento é garantir que eles passem por esse momento complicado o mais tranquilamente possível. Por isso, esse apoio psicológico, de acordo com o próprio governo brasileiro, é de extrema importância, e a avaliação é que eles poderão ser acompanhados mesmo depois de retornarem aqui ao território brasileiro. Muito bem, Lu, obrigado pelas suas informações. A Luciana Verdolim detalhando essa terceira tentativa aí do Conselho de Segurança de achar algum tipo de consenso nessas imagens que vocês estão vendo aqui agora. Novos bombardeios estão sendo registrados ali nesse momento, são 10 horas e 17 minutos lá em Israel. São 4 horas da tarde e 18 minutos agora desta segunda-feira. A faixa de Gaza continua sendo bombardeada numa guerra sanguinária que nós estamos vendo aqui. Os números são assustadores. Só do exército israelense a gente já tem computado quase 300 soldados mortos. Estão sendo lançados ali na faixa de Gaza cerca de 6.000 foguetes. Só ontem, no domingo, nós tivemos 250 pontos diferentes de ataque na resposta que Israel está fazendo ao grupo terrorista Hamas, que inclusive conseguiu matar um dos líderes do exército do Hamas, que trabalhava ali na região sul da faixa de Gaza. O exército de Israel inclusive comemorou, declarou isso publicamente, que tinha matado, aniquilado esse líder do Hamas, e novas repercussões acontecem a cada minuto. Países estão se manifestando, como por exemplo ontem, inclusive, o próprio presidente colombiano, Gustavo Petro, disse que não apoiava e não tinha mais nenhuma relação do país com Israel, e que Israel estava promovendo um verdadeiro genocídio. A comunidade está reagindo, e a informação que a Luciana Verdolim te trouxe nesse momento é a tentativa do Brasil de justamente criar uma resolução que possa atender ali no Conselho de Segurança da ONU vários interesses. Então, nessa mesma resolução, o Brasil pede a imediata retirada dessa ordem de Israel para que os palestinos possam seguir da região onde estão para o sul da faixa de Gaza. Estamos falando aí de milhões de palestinos que têm que fazer esse périplo até a chegada na fronteira com o Egito. A criação de corredores humanitários, o fornecimento de água, luz e comida para a população que ali está. Pela primeira vez, o Brasil está rechaçando os ataques e usa o termo, pela primeira vez, numa tentativa de resolução da ONU, o termo terrorista ao grupo terrorista Hamas, e pede também a criação do Estado da Palestina. Então vocês percebem que o Brasil está indo em várias frentes justamente para tentar, de alguma forma, a gente não sabe se isso vai ter a eficácia que se espera, mas há uma tentativa justamente de conciliação de interesses para que finalmente o Conselho de Segurança da ONU possa dar uma posição, né, professor? Aliás, muito tardia a posição de um Conselho de Segurança depois de 10 dias de imagens como essas, né? Muito tardia, Paulo, e possivelmente ineficaz, né? Eu acho que vale a gente lembrar que dentro do Conselho de Segurança a gente tem algo chamado poder de veto, né? Então os países fundadores, membros permanentes do Conselho de Segurança, né, eles têm algo que chama poder de veto. Então nenhuma resolução sai do Conselho de Segurança
se não existe consenso entre esses 5 países. Então, o Brasil, mesmo sendo, né, estando na presidência rotativa no momento, etc. Um mês só, né? Pouco importa, né? Sendo muito realista, existe um protagonismo, acho que o Brasil vai puxar, né? O Lula vem tentando essa retomada do protagonismo internacional, mas a dura realidade é que, dado que não exista consenso no Conselho de Segurança, pouco pode se fazer em termos de resolução das Nações Unidas. E isso amarra, né, muito qualquer questão, né, de mobilização internacional, de realmente um apoio amplo, uma resolução que possa, né, direcionar uma ajuda internacional sistematizada, né, para a região humanitária, militar, ou seja lá qual for a posição. E a posição dos Estados Unidos nessa história? Como é que você está vendo? Olha, os Estados Unidos, é muito interessante comparar o Biden ao Obama. O Biden, né, ele se colocou rapidamente, diretamente contra o Hamas, né, se posicionou de uma forma muito forte pró-Israel nessa situação e deu sinal de que vai apoiar o que Israel for fazer, porque vai impactar os Estados Unidos de alguma forma, né? Quando a gente vê esses extremistas desses grupos terroristas, eles não falam apenas sobre Israel, eles também querem atacar os Estados Unidos. E claro, né, o Obama, por exemplo, um dos grandes projetos do Obama era essa criação de um possível Estado palestino. O Biden também era dessa política. Vamos combinar que muita gente em Israel é a favor dessa política, mas não com um governo como o Hamas. Tem que lembrar que o Hamas foi um governo eleito e nunca mais houve uma eleição. Então, eles... Desde 2006, né? 2006. Em 2005, Israel fez uma retirada da faixa de Gaza unilateral. Então, Israel não faz parte do que acontece dentro de Gaza. Apesar dos pesares, ainda passa ajuda humanitária, dá apoio na parte de hospitais, manda água, porque Gaza teria condições de ter a sua própria água, enfim. Então, tem muitas críticas aí que dão a Israel hoje, que são críticas baseadas até em desinformação, porque as pessoas não olham no contexto histórico. Gaza pertencia por muito tempo ao Egito. Inclusive, houve um tratado em que Israel ofereceu de volta Gaza ao Egito e o Egito não quis. E aí isso também surge uma situação muito complicada, porque não tem uma solução fácil. Como vai se dar um Estado palestino após um ataque terrorista desse nível? Como é que os Estados Unidos vai apoiar um Estado palestino livre, sem a segurança de que esse Estado vai ser um Estado com direitos humanos, enfim. Então, os Estados Unidos hoje ele se coloca muito fortemente contra os terroristas. Sim.